Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula, nossa aula de exposição aqui do nosso tão sonhado programa de especialização em psicoterapia. Se você está assistindo essa aula, né, eu tenho certeza aqui que você fez o teu pré-cadastro e gostaria de fazer parte do nosso programa. Muito bem, é com muita alegria que eu venho aqui agora apresentar o nosso programa e dar para vocês algumas informações que às vezes, né, são informações que fogem assim do imaginário popular, são informações até para quem está dentro da academia, são informações que às vezes fogem um pouco do imaginário das pessoas, porque como a academia é uma área de pesquisa, né, e de metodologia, às vezes as pessoas acabam se restringindo aos métodos e isso impede, né, um pouco ali que o nosso olho esteja mais aberto ao senso comum, aquilo que está acontecendo de movimentação no mundo prático mesmo, cotidiano. Então, vai ser uma aula rápida, né, mas uma aula aqui que eu gostaria de entregar para vocês algumas informações assim que eu considero particularmente assim, muito relevantes para quem é da área da saúde mental, para quem deseja se aprofundar no assunto, para quem deseja estar dentro de uma especialização, para quem está cursando psicologia, para quem está saindo da residência de psiquiatria, para quem quer ser psicoterapeuta. Então, são informações relevantes que vão nos ajudar no processo dentro do consultório, na nossa vida cotidiana também, na lida com as pessoas. E então, né, nesses 20 minutinhos aqui, meia hora que a gente vai ficar junto, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né, nas informações aqui que a gente vai expor. Muito bem, eu não sei se você sabe, mas o Brasil, né, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil está no topo, né, do país mais ansioso do mundo, o país com mais casos de ansiedade no mundo. No Brasil, né, são cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas, brasileiros, que têm, né, ali, são diagnosticados com transtorno de ansiedade. Né? 18 milhões e 600 mil que são diagnosticadas, né? Não são pessoas aqui que não passaram por alguma triagem, são pessoas que já passaram por alguma triagem, né? E de alguma forma a Organização Mundial da Saúde tem esses números. Agora pensa comigo, imagina só o tanto de pessoas, né, que não passaram por nenhum processo de triagem médica, psicológica, psiquiátrica, que também sofrem de algum transtorno de ansiedade. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? A gente está aqui no país mais ansioso do mundo. A gente faz parte de uma população que está dentro do maior índice de ansiedade no mundo. Né? Fora os outros transtornos, né? Derivados de ansiedade, como, né, um toque, a obsessividade, né, a depressão. Né? Depressão também, o Brasil é um dos países campeão em depressão. E, então veja, né, a gente tem uma demanda muitíssimo elevada, tá? Uma demanda muitíssimo elevada de casos com pessoas que têm, né, um diagnóstico, de casos com pessoas assim, que também têm um problema com ansiedade, com depressão e vários outros transtornos mentais. É uma demanda muito grande para uma mão de obra pequena. Como assim, Thiago, pequena? O número de psicólogos no Brasil registrados, né, devidamente registrados, é de 320 mil psicólogos. Tá? É um número relevante, mas se a gente for fazer uma continha rápida, tá? Rápida, que a gente fez aqui agora mesmo, aqui no nosso estúdio de gravação aqui, dá 56 mil pessoas com ansiedade para cada psicólogo registrado num conselho regional de psicologia. Então, é uma demanda gigantesca, né? E veja, dessas 56 mil pessoas, são pessoas que já passaram por uma triagem, como eu falei. Agora, você imagina o tanto de outras
pessoas, né, por aí, que não passaram por nenhum um tipo de triagem médica, psicológica, nada, mas que também estão aí, né, que sofrem de algum transtorno. Então, veja, no Brasil a gente tem a maior demanda, né, de ansiedade do mundo, com uma mão de obra bastante baixa, tá? Bastante baixa mesmo. Hoje, o número de psiquiatras, tá, registrado em Conselho Profissional de Medicina é de 10.396 profissionais, né, aqui médicos psiquiatras, registrados num conselho de medicina. Então veja, se a gente for fazer esse mesmo cálculo, dá 180 mil pacientes para cada psiquiatra registrado num conselho profissional de medicina. Então veja, é uma demanda muitíssimo elevada com uma mão de obra baixíssima. Tá? Fora aqui, né, os psicoterapeutas, né, alternativos aqui que acabam atendendo a demanda de uma maneira ou de outra. Então, é a partir disso daqui, né, que eu gostaria de falar com você, e a partir disso, né, que a nossa especialização nasceu, né, como ideia, como projeto, para sanar essa demanda, né, para oferecer aqui um serviço de qualidade para a população, para o nosso país, profissionais gabaritados, profissionais que têm aqui um currículo, né, um gabarito intelectual, um gabarito prático nos atendimentos e consigam, né, na medida do possível, na medida que puderem, dar conta dessa demanda. Tá? Porque veja, né, mesmo com esse número elevado de psicólogos registrados em conselho, né, nem todos esses psicólogos são atuantes, nem todos esses profissionais, né, da psiquiatria, né, da área médica, psiquiátrica, nem todos exercem, né, a profissão. Às vezes estão registrados, mas não exercem aqui, não tem nenhum tipo de atuação profissional. Então, a demanda se eleva mais ainda para uma mão de obra cada vez mais escassa. Qual que é o intuito, então, da nossa especialização? É fazer com que profissionais de ponta sejam lançados no mercado da área da saúde mental, né, e consigam, tanto quanto for possível, né, fazer com que haja um equilíbrio dessa demanda, né, e consigam o maior número de resultados possíveis. Tá? E isso é possível, tudo isso é muito possível quando a gente está falando aqui de profissionais que estão realmente empenhados, aqui numa busca de conhecimento verdadeiro, né, numa busca da melhoria dos teus pacientes, né, que estão ali entregues no consultório, numa clínica médica, tá? E consigam dar conta dessa demanda toda. Então, veja, tá? Essa primeira informação aqui é chocante, né? Eu sei que é chocante, porque a gente está no maior país aqui ansioso do mundo, podemos dizer assim, com uma mão de obra baixíssima. Então é a partir daqui que eu gostaria de falar com você, né? Nesse sentido, a especialização se propõe, como eu disse, lançar profissionais de ponta no mercado para que consigam atender essa demanda. E o que acontece hoje, né? Nós temos aqui um número vasto de universidades no país, né? Um número vastíssimo de universidades no país, universidades públicas, aqui federais, estaduais, particulares, né? que contam aqui com cursos de medicina, residência em psiquiatria, psicologia, especializações, mestrados, doutorados, enfim. Mas mesmo assim, né, existe uma certa disparidade. Se a gente tem um número grande de pessoas formadas, né, nessa área, igual, né, 320 mil psicólogos registrados no Brasil hoje, tá? Não te parece estranho que o Brasil seja um dos países mais ansiosos do mundo, com mais casos de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, né? Então, existe algo, né, a conta aqui não está fechando. Não sei se você concorda, mas para mim é algo muito evidente que a conta não está fechando. Se a gente tem um número elevado de profissionais formados, tá, um número elevado aqui de universidades
em pleno funcionamento, né, na área de pesquisa, na área de implementação, etc. E hoje, né, com a tecnologia, mesmo assim, existe um número muito mais alto de casos de pessoas ansiosas, né, deprimidas, com algum transtorno psicológico, e nesse sentido é que a conta não está batendo. Então, aqui, né, a probabilidade de estar havendo uma formação um pouco decadente, inadequada, que não dá conta de uma demanda, que não dá conta de um problema cultural que emerge, né, aqui do convívio social, a probabilidade é muito grande. Tá? Então, isso é patente, por exemplo, quando eu saí, né, da faculdade, quando você sai da faculdade e você consegue olhar o mundo por um outro viés. Como assim, Thiago? Quando a gente sai da faculdade, que a gente começa a olhar o mundo aqui desde fora, a gente sabe que aquele sonho, né, de classe média que é vendido na universidade, pô, basta você ter um diploma, né, e tudo na sua vida vai se realizar, a gente sabe que não é bem assim. Não foi assim comigo, né, e provavelmente não é assim com a maioria das pessoas. Porque a formação universitária ela é generalista. Né? Então você tem uma visão geral das coisas, né? Que ali é pouco aprofundada, como a gente sabe. Né? E por conta das restrições metodológicas e formais do mundo acadêmico, a gente acaba perdendo de vista, né, o movimento mesmo das coisas, né, fora do muro da academia. Então, muitos pacientes meus, que são psicólogos, que são psiquiatras, às vezes encontram dificuldade no processo terapêutico, né? Às vezes saíram da universidade frustrados, porque saíram da universidade com o propósito, né, de ali montar o teu consultório, atender, conseguir ali minimamente dar conta da vida, etc., da vida profissional, da vida pessoal, e acabaram se frustrando no meio desse processo. Né? Hoje a gente sabe mais do que nunca que não basta você ter um diploma na mão. Né? Hoje, mais do que nunca está provado que não basta que você tenha uma formação acadêmica, tá? Mas que essa formação ela seja, né, não só técnica, teórica, mas também pessoal, né? Um amadurecimento pessoal que a gente sabe que muitas vezes na universidade isso daqui não faz parte do currículo. Tá? Na universidade é só avaliado ali a competência intelectual, né, mas muito decadente, tá? Decadente. Hoje, num concurso público, o que é avaliado de um profissional? É a sua competência intelectual, né? Mas o processo ali de amadurecimento da personalidade, tá? De conhecimento, de moralidade, de ética, isso tudo não é possível avaliar numa prova, tá? Então, o nosso intuito aqui com a nossa formação é uma formação integral da pessoa, tá? Não só uma formação técnica profissional, né, que vai te dar aqui ferramentas intelectuais, que vai te dar aqui ferramentas técnicas de atendimento, mas uma formação integral de amadurecimento da personalidade, porque a gente sabe que o único instrumento que um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, qualquer pessoa que se enverede a atender aqui no consultório, né, por esse viés da psicoterapia, a gente sabe que o único instrumento que essa pessoa tem de atuação é a própria personalidade. Né? E quando uma pessoa aqui que está dentro dessa área da saúde mental, né, ela ainda não encontrou a própria voz, ela ainda não conseguiu assimilar teoria e prática, né, o mundo das abstrações e o mundo concreto, né, ela não conseguiu fazer essa ponte aqui, a gente sabe que os atendimentos, e óbvio, né, o resultado, né, dos pacientes fica aqui completamente comprometido. Então, a nossa ideia com o início aqui, com o pontapé da especialização em psicoterapia, é fazer com que a gente consiga encontrar aqui ferramentas intelectuais, tá? Para que o profissional se sinta seguro na hora da atuação, né? Esteja ali bem fundamentado dentro, né, de uma tradição teórica, dentro de uma tradição filosófica, né? Que consiga aqui dominar as técnicas que envolvem o processo da psicoterapia e consiga também, assim, com isso, desenvolver a própria personalidade, tá? Conseguir amadurecer,
né? Como é que uma pessoa imatura, como é que uma pessoa aqui que ainda, né, não avançou aqui, não subiu os degraus da maturidade, vai atender psicoterapia? A gente sabe, né, a gente que está dentro do consultório aqui diariamente, né, eu posso falar por mim, que eu estou aqui no meu consultório diariamente, como é exigido do psicólogo, do psicoterapeuta, do psiquiatra, um certo grau de maturidade, tá? E, como disse, né, repito aqui, essa parte é que a universidade não dá conta, que é defasado, né? Então, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta sem maturidade, né, ele não vai conseguir lá grandes resultados no processo, né, de melhora do teu paciente aqui na psicoterapia. Então, a especialização nasce, né, com esse propósito de sanar essa demanda, né, de entregar um conteúdo sólido, um conteúdo denso, né, teórico, mas de forma que, com o avançar, né, do nosso conhecimento, a nossa personalidade, enquanto profissional, enquanto aqui, né, pessoa, avance também, né, aqui os degraus da maturidade. Para quê? Para que quando a gente se colocar na frente de um paciente, na frente de uma pessoa, né, aquela pessoa não veja somente um jaleco, não veja somente aqui um paletó, não veja somente aqui um diploma, mas veja uma pessoa que consegue falar desde a centralidade do teu eu, né? Você conseguir encontrar a tua própria voz, né, no mundo e conseguir exercer a força da tua personalidade dentro do processo terapêutico. Então, quer dizer, a especialização, mais do que isso, vai servir como uma forma de terapia também, a gente não consegue fugir disso, né? A partir do momento que a gente tem contato com essas teorias, né, que estão aqui tratando da pessoa humana, do drama humano, do sofrimento humano, é impossível, né, digamos assim, quando a gente tem uma boa mediação aqui de um professor, de alguém que nos oriente, não amadurecer também, né? Agora, como é que é possível que a gente tenha contato, né, com várias teorias, várias escolas psicoterapêuticas, né, que a gente tenha contato aqui com os nossos pacientes e nesse processo de atendimento, estudo, pesquisa, a gente não amadureça, né? Parece um pouco estranho. Por quê? Porque o risco hoje é com que a nossa formação ela vire uma espécie de casca, né? Uma espécie de casca protetora, né, para o nosso medo. O medo que a gente tem de ser nós mesmos, né, diante de uma outra pessoa, a partir de um amadurecimento pessoal. Então, a nossa especialização ela não visa somente aqui, tá, o corpo teórico de um profissional, né, que ele tem que ter, o corpo técnico aqui, dominar as técnicas, dominar a teoria, dominar a prática, né, mas também um amadurecimento, né, porque é um eu que está ali, é uma pessoa que está ali, né, e a gente sabe que no processo psicoterapêutico, né, o processo todo envolve duas pessoas, dois eus, duas pessoas que estão ali falando, né, dialeticamente, né, discutindo, meditando as questões do sofrimento, as demandas do paciente, e é necessário, então, essa certa maturidade da pessoa, do psicoterapeuta, para que o terapeuta consiga aqui, né, tanto quanto for possível, elevar essa pessoa, né, elevar o paciente ali a um grau de maturidade e dar conta das demandas que é trazida até o consultório. Então, veja, né, como é preocupante um pouco, né, que a gente tem essa demanda aqui no nosso país, e mesmo assim com um número elevado de profissionais formados, a gente não consiga dar conta. Então, quer dizer, a formação parece estar um pouco defasada, né? E aqui a especialização entra como um meio de aprofundamento pessoal, tá? De amadurecimento pessoal, de compromisso, né, com uma vida intelectual, com uma vida de estudos séria, tá? Sólida, para que a gente consiga nos desenvolver, né, pessoalmente falando, e ajudar as pessoas que vão chegar até o nosso consultório. Então, é muito comum que as pessoas saiam hoje da universidade, principalmente psicólogos, saiam da universidade com o sonho de montar o próprio consultório, né, de atender os teus pacientes,
Mas a gente sabe que hoje não basta ter o diploma, como eu já disse aqui, né? É preciso que o quê? Que você tenha uma certa gana, um certo amadurecimento pessoal, né, para que você consiga dar conta da demanda, para que você consiga obter resultados, né, objetivos na tua prática clínica, para que você consiga ter uma fundamentação teórica sólida, né, para aquilo que você está implementando ali no teu processo terapêutico, né, e muitas vezes, né, as pessoas se pegam ansiosas por quê? Por não dominarem, né, as técnicas, aquilo que é necessário para você estar ali diariamente no teu consultório atendendo os teus pacientes e conseguindo os resultados que você esperava. Tá? O que mais eu vi, né, nesses anos todos de prática de consultório são pessoas formadas que até têm um certo conhecimento teórico, tá? Mas que às vezes se pegam também ansiosas por não conseguir implementar isso na prática. Na prática. Sair da faculdade, conseguir aqui dar um pontapé na sua vida profissional e com isso, né, ajudar as pessoas que estão sofrendo, conseguir aqui se manter, conseguir um resultado também financeiro, que a gente sabe que profissionalmente é importante, né? A gente não vai fazer vista grossa a isso também, né? É importante sim que você tenha um retorno financeiro, porque aliás, né, se o teu trabalho é um trabalho que dá resultados, se é um trabalho que tem aqui que sana uma certa demanda de um certo nicho de pessoas, né, é esperado que você tenha um retorno com isso. E o que eu mais vejo hoje, né, aqui atendendo os meus pacientes, em contato com alguns alunos, com algumas pessoas do meio, é uma queixa bastante comum, que é o quê? Né, Tiago, não consigo trabalhar, eu não consigo dar conta, eu me vejo ansioso na hora que eu vou atender, eu não sei os caminhos, eu não tenho uma base sólida aqui, teórica, para trabalhar, né? Eu não sei fundamentar as coisas que eu estou fazendo, eu estou meio perdido. Então essa é uma queixa comum que eu vejo aqui no consultório, atendendo alguns pacientes, nos meus cursos, nas minhas aulas, tá? Então, juntando tudo isso, né, essa foi a ideia. Então, assim, poxa, por que não uma especialização para essa finalidade aqui? Né, para entregar um conteúdo intelectual, um conteúdo sério, né, um conteúdo sólido e ajudar essas pessoas, né, a desenvolverem aqui a própria personalidade e conseguirem dar um pontapé na vida profissional. Então, é nesse sentido que a nossa formação ela vai se caminhar, né? Ela vai se caminhar aqui nessa vertente do quê? De um estudo comprometido, de uma vida intelectual séria, né? De ferramentas técnicas efetivas, tá? E de um amadurecimento pessoal, que não pode faltar. Senão a gente vai cair no mesmo engodo, né, da formação acadêmica que a gente sabe que tem lá, né, as suas lacunas, né, tanto na formação intelectual, quanto na formação moral, ética de um profissional, quanto na formação pessoal, né, no desenvolvimento da personalidade. Então, nessa primeira aula, né, o que eu queria dizer a você é que a psicologia, a área da saúde mental, psicologia, psiquiatria, né, a psicoterapia como um todo, terapia ocupacional, esse ramo da saúde mental, né, nos próximos 5, 10 anos, vai sofrer um grande boom. Né? Uma coisa que a gente já vê acontecendo hoje, já vê um início hoje. Mas se a gente olhar, né, tiver um olho mais, um olhar mais aguçado, um olhar mais apurado para as gerações que estão vindo, a gente vai conseguir ter muito mais evidência disso daqui que eu estou falando. Como assim, Thiago? Né? A gente vê uma série de adolescentes, de crianças, já com sinais de ansiedade, de depressão, né? Já com sinais de uma certa até deficiência cognitiva. Tá? E é claro que existem ferramentas para lidar com tudo isso. Né? A gente vê, né, na sociedade como um todo, né, a ausência dessas bases, né, da base moral que conduz, né, o ser humano. A gente vê uma certa lacuna, né, em todas as instituições que dão para o ser humano uma certa baliza, né, de comportamento no mundo social.
né? Então, é óbvio que nos próximos anos, né, se a gente olhar para a educação, então piorou, tá? Uma educação defasada, uma educação baixa, né? Se a gente olha para a alta cultura, né, para a literatura, né, para a alta literatura, né, se a gente olha para a produção cultural do nosso país, a gente vê também uma grande deficiência, porque a cultura é responsável por ativar o nosso imaginário, por dar para a gente novos modelos. E os modelos que são oferecidos para nós, né, pelos veículos culturais, a gente consegue ter muita evidência de que são modelos baixos, tá, de ser humano, né? São modelos que não despertam em nós uma certa admiração, um desejo de virtude, um desejo de amadurecimento. Então, é óbvio que as próximas gerações, né, podemos dizer assim, elas virão, né, com muito mais demanda, né, nesse sentido de saúde mental do que as gerações de outrora. Tá? Então, a especialização, né, ela vem como um meio de aprofundamento, tá, para que a gente esteja preparado para essa demanda, para que a gente esteja preparado, né, para equilibrar o jogo, né, que agora a gente vê que a gente está perdendo. Né? Quantas pessoas, né, segundo a OMS, né, a OMS e a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, 800 mil pessoas, né, morrem de suicídio por ano. Tá? Então, é um número muito elevado, né, que se a gente for comparar com outras épocas, né, a gente vai ver que existe uma crescente aqui nesses números de suicídio. Né? E isso aqui, a idade, tá, a faixa etária no qual o ato do suicídio, né, cometido, é uma idade de 15 a 29 anos. Tá? 15 a 29 anos. Então, isso em outras épocas era completamente, né, fora da imaginação. Né? Uma coisa absurda, podemos dizer assim. Então, essa demanda toda cresce, né, por uma certa implosão do mundo social, né, por falta de demanda, por falta de profissionais que estão aqui comprometidos, que têm aqui, né, umas ferramentas efetivas de tratamento e que estão dispostos ali também a perder alguma coisa, né, para que o meio se eleve. Né? A gente sabe que sem esse sacrifício pessoal, sem essa obstinação, né, pessoal, você está aqui empenhado, né, por algo que realmente vale a pena, por um bem, né, a gente sabe que a gente não consegue grandes resultados sem esse empenho. Né? Então, falta hoje, né, um comprometimento profissional, um comprometimento pessoal, um comprometimento intelectual da parte dos profissionais, né, para uma elevação do meio. Então, a especialização nasce com esse propósito, né, com esse propósito. E eu tenho certeza, né, de que as pessoas que se disporam a se matricular, a estar aqui, né, que vão estar mesmo, né, com o coração aqui presente, né, não vão se arrepender. Muito bem, às vezes você vai falar assim, olha, Thiago, mas eu não tenho aqui R$ 980 para dar de mensalidade no teu programa de especialização. Calma, né? Calma, porque eu pensei em tudo aqui e o nosso programa de especialização é praticamente autossustentável. Junto com o nosso programa de especialização em psicoterapia, né, eu também vou abrir uma clínica popular online de psicoterapia, onde você que é aluno vai poder ali atender os teus pacientes em qualquer lugar do mundo, né, que você estiver. Então, claro, né, você não vai atender de graça, né, vai ser uma clínica popular com uma sessão, um valor de sessão de psicoterapia um pouco mais reduzido, acessível, né, para o bolso da maioria das pessoas. Você vai conseguir ali, né, fazer a tua prática, né, crescer aqui na tua prática clínica e também
né? Quem sabe ali fazer uma carteira de clientes, né? Uma possível carteira de clientes para quando terminar o teu processo de formação, você conseguir caminhar com as tuas próprias pernas, tá? Esse é o intuito, né? Te dar aqui uma base teórica, uma base prática daquilo que é o universo da psicoterapia. Então não precisa se preocupar porque provavelmente você não vai precisar mexer em nada do teu orçamento, né, para estar aqui na especialização estudando comigo diariamente, semanalmente, com aulas, supervisões. É claro que haverá outros professores aqui que a gente vai convidar para entregar ferramenta de marketing, ferramenta de gestão, ferramenta de empreendedorismo, para que você consiga ter uma formação integral nessa área e consiga depois, como eu disse, caminhar com as próprias pernas, ok? Então, fique atento, né, para que quando eu abrir o carrinho das inscrições, para que quando eu abrir o carrinho aqui das matrículas, você consiga ali efetuar a tua matrícula e estar presente aqui comigo nesse ano de 2021. Né? O nosso programa de formação vai durar 1 ano e meio, né? É 1 ano e meio de estudos assim, intenso, sério, sólido, comprometido, para que depois desse 1 ano e meio você consiga aqui exercer, né, a profissão de psicoterapeuta, de psicólogo, de psiquiatra com mais eficiência, tá? Com mais objetividade e consiga alcançar os resultados que você espera. Muito bem, essa é a nossa aula de exposição. Fiquem ligados aí quando eu abrir o carrinho e até breve.